E shalom a todos que estão nos assistindo, shalom aos irmãos que estão lá em Portugal, shalom aos nossos amigos, irmãos que estão lá em Santa Catarina. Quero mandar um abraço para a Franciele, para o Jefferson, que estão juntos com o nosso irmão Fran Sérgio, o nosso irmão Fernando, que está na cidade do Porto, a nossa família que está em Bridgeport, nos Estados Unidos, a todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando por todo o mundo. O tema de hoje é Gidon. Se nós fôssemos usar o nome dele traduzido, seria Gideon. É um homem que se destacou muito na história do Tanar. Coisas proféticas aconteceram no tempo dele. Eu creio que servirá de conselhos para a tua vida, para a tua família. Eu coloquei como subtítulo: sereis testados. Nós vamos estudar no livro de Shoftim, que é o livro de Juízes, no livro de Zacarias, e no livro de Hebreus, que é chamado nos originais de judeus messiânicos. Então eu gostaria que você se atentasse para que você pudesse aprender um pouco mais, para que nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento. Nós vamos começar no livro de Shoftim, no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Está registrado da seguinte forma a palavra profética: Então, Yerubal, que é Gidon, e todo o povo com ele, levantou-se de madrugada e acampou em Ein Arod. Ein, a palavra Ein é fonte, um reservatório de água, um lago de Arod. E atentem-se para o subtema. Estou falando de Gideão, mas coloquei como subtema: sereis testados. Um tema muito bom para esse momento que nós estamos passando. Nesse momento você começa a analisar aquele que realmente confia em Hashem. Tem uns que entram em pânico, entram em desespero. Uns já abandonam tudo com medo, com pânico. Ou seja, a emuná dele está muito baixa. Não é a imunidade, é a imunidade. É a emuná. É a confiança dele, está muito baixa. Então nós começamos a ver que pessoas perdem a confiança muito rápido no Eterno, no Todo-Poderoso. Então, olha só. Então, Yerebual, Baal, que é Gidon, e todo o povo com ele, levantou-se de madrugada e acampou em Ein Arod, nas margens desse lago, dessa fonte, dessa nascente. Mas o interessante vem agora, olha lá. Shoftim, capítulo 7, versículo 2, diz assim: Hashem, Adonai, o Eterno, disse a Gidon: há pessoas demais com você, para que eu entregue Midian a eles. Porque não quero que Israel se vanglorie contra mim, dizendo: nós salvamos a nós mesmos por nossa força. Quando a palavra diz pessoas demais, nós estamos falando aqui de 32 mil homens. Ok? 32 mil homens que estavam neste exército. Olha só um detalhe. O Eterno disse para que houvesse um milagre, para que da parte dele houvesse um milagre, para que se manifestasse a glória do Todo-Poderoso.
havia necessidade que tivesse menos recursos. Porque se Israel entra nessa batalha com 32 mil homens, o que acontece? Eles iam crer que ganharam por sua própria força. Ok? Então veja só. Hashem não precisa de quantidade. Um com ele é a maioria. Ok? Então, quando o Senhor quer operar, você não precisa ficar preocupado com quantidade, com o que você, com exagero. Eu tenho que orar 10 horas seguidas, 10 dias seguidos. Ok? A misericórdia dele é abrangente. Nós temos que crer no seu poder. Nós temos que crer na sua atuação. E quando ele disse a Gidon, que há pessoas demais com você, Gidon, vamos começar a testar essas pessoas. É por isso que nós passamos por testes, nós somos avaliados todos os dias. E se nós seguirmos aqui esse conceito, eu não tomarei muito tempo, eu creio que serei bem objetivo. Se nós formos um versículo à frente, em Softim, capítulo 7, lá no versículo 3, está escrito o seguinte, olha só que interessante. Portanto, proclame ao povo, qualquer que esteja ansioso ou com medo. Imagine você quantas pessoas estão ansiosas e com medo nesse momento. Então Deus, quando faz a convocação, se você foi convocado para a obra de Hashem, para a obra de Adonai, uma das primeiras coisas que você precisa eliminar da tua vida é a ansiedade e o medo. Portanto, proclame ao povo, qualquer que esteja ansioso ou com medo, deve voltar para casa. 22 mil homens retornaram. Porém, 10 mil permaneceram. Esse foi o primeiro teste. A ansiedade e o medo afastou, eliminou, descartou, reprovou de cada 3 homens, 2 foram reprovados. Ou seja, 2/3 retornaram para casa. Imagine você que nós estamos diante de uma pandemia. Nós estamos diante de um teste. Eu creio que ainda não são as trombetas do Apocalipse. Ainda não são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ainda não são aqui as chuvas de granizo, de pedras pesadas, os meteoros que vão cair sobre a terra. Eu não creio que nós estamos entrando já nessa etapa das pragas. Eu creio que esse surto, essa praga que está aí, nos rodeando e matando centenas de pessoas, nós temos visto que em um dia, na Itália, morreram aproximadamente 800 pessoas. Então é algo muito grave, é muito sério. E vocês imaginem que se nós entrarmos dentro do contexto do Apocalipse, nós vamos ver algo muito mais terrível que sobrevirá sobre as nações. Isso tudo porque o povo deixou de temer ao Eterno. Eles zombam das coisas do Santo. Bendito seja. Eles levam as coisas do Eterno na brincadeira. Não levam a sério os seus compromissos para com Hashem. Nós estamos diante de algo que é uma calamidade mundial. O planeta praticamente parou as suas atividades. Nós estamos com praticamente todos os países da Terra parados. As pessoas estão paralisadas, paradas. As empresas sem atividades. As escolas sem atividades. Os órgãos públicos sem atividades. E algo que pode não ser ainda as pragas do Apocalipse.
que estão registradas no último livro, no livro de Revelação. Então vocês notem bem que, mediante esse teste, mediante esta prova que nós estamos passando, o povo já está debaixo de uma ansiedade e de um medo tremendo. Ok? Isso é gravíssimo. Imagine você quando a coisa acirrar, quando ficar mais grave um pouco a situação. Ok? Isso será muito mais complicado. Mas vamos em frente para entendermos um pouco melhor. Ainda no livro de Shoftim, vamos analisar melhor o versículo 3. Olha que coisa interessante. Está dizendo que 22.000 retornaram, mas 10.000 permaneceram. Ou seja, de cada 3, 2 foram reprovados. Ou seja, 2/3 retornaram para casa. Restaram somente 1/3. Esse 1/3 que restou, nós poderíamos chamar daqueles que são os aprovados. Mas olha que fantástico. Nós estamos no livro de Shoftim, estamos no livro de Juízes. Vamos analisar um outro livro aqui, vamos fazer uma correlação. Vamos fazer aqui um midrash com o livro de Zacarias. Olha o que diz Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Farei passar. Olha, um livro totalmente desconectado de Shoftim. Mas como a Bíblia é toda interligada, ela é toda codificada, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando você junta o quebra-cabeça, quando você monta as peças para entender aquilo que Hashem está falando. No livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 9, está escrito o seguinte: farei passar essa 1/3 parte pelo fogo. Qual parte? A 1/3 parte. Então, aqui já está dizendo em Shoftim que dos testes, dos testados, somente 1/3 foi aprovado. Então a Bíblia ela sempre dá parâmetros numéricos, ela dá parâmetros para nós entendermos que quando Deus começar a alinhar todo o processo de santidade, o processo de techuvá, o processo daqueles que têm buscado, que têm voltado, têm retornado aos princípios, a quantidade é bem menor do que se aparenta, é bem menor do que o contingente. Você passa na porta das congregações, passa na porta das igrejas, às vezes estão lotadas, estão transbordando, mas é o caso aqui de Gidon, 32.000 homens com ele, mas na hora do teste, somente 1/3 passou no teste, até esse momento. Então, a matemática bíblica ela é fantástica, é fabulosa, ou melhor, é linda. É algo tremendo. Farei passar essa 1/3 parte pelo fogo, e os refinarei, como se refina a prata, e os testarei, como se faz com o ouro. Ei, tem um detalhe aqui que não pode passar desapercebido. Zacarias está dizendo o seguinte: sobrou 1/3 parte de todo o contingente, mas essa 1/3 parte ainda será refinada no fogo, como se faz com o ouro e como se faz com a prata. Ou seja, se já diminuiu para 1/3 a quantidade de pessoas que se colocaram à disposição de fazer as coisas de Deus, de se dizerem que são servos, que são chamados, que são crentes, e nós temos aqui em Zacarias um aperto, um arroxo, que vai ficar um pouco mais complicado ainda a situação dessa quantidade. Mas vamos em frente para nós entendermos um pouco melhor. Shoftim, ainda no capítulo 7, no versículo 5, diz assim: então ele trouxe o povo até as águas, porque o Eterno disse: ainda tem muita gente. Vamos levar até a nascente, lá em Eim, leve até lá na nascente, traga o povo às águas. E Adonai disse a Gidon: coloque de um lado todos que lamberam a água com a língua, à maneira de um cão, e coloque do outro lado todos os que ficarem de joelhos para beber. Porque aqueles que se colocaram de joelhos ficaram numa posição que, se houvesse um ataque do inimigo, eles estavam vulneráveis. Eles iam ser mortos sem perceberem, sem se aperceberem. Então o Eterno está dizendo aqui: aqueles que lamberam a água como um cão, com a língua, esses permaneceram atentos. Esses não se descuidaram, não baixaram a guarda. Estes não perderam o tempo.
Estes priorizaram a vigília, ficaram ligados o tempo todo. É esse povo que Hashem está procurando. É aquele que lambe a água com a língua, que não abaixa e perde a guarda. Não é aquele que se descuida, não é aquele que fica desapercebido com os acontecimentos do cotidiano e simplesmente peca que nem sente. O que está dizendo aqui, que aí os que lamberam a água, que foi o segundo teste, a cada 33 homens, um foi aprovado. 32 homens foram reprovados. O versículo 6 enfatiza isso. 300 lamberam a água. E o Senhor disse, então agora você vai usar dos 32 mil homens, somente os 300. Que está registrado lá em Softim. Vamos para frente um pouquinho para entendermos isso. Lá em Softim, capítulo 7, versículo 7. Adonai disse a Gidon, eu usarei os 300 homens que lamberam a água. Aprovados serão usados por Hashem. Apenas 300. Então nós começamos essa história de Gidon. Começamos ela com 32 mil homens. Mas eu sempre tenho ensinado nessa casa que o Eterno não usa ninguém sem antes testá-lo. Tem pessoas que dizem, eu tenho um chamado, já fazem 10 anos que eu tive um chamado, mas nada aconteceu comigo. Eu tenho um chamado, o Senhor falou comigo através de um profeta, de uma profetisa, nada aconteceu comigo. Mas acontece que ainda não aconteceu contigo, porque você ainda não foi aprovado nos testes. Os testes são ferrenhos, são difíceis, não são fáceis, porque o Senhor não quer líderes que abandonem os seus trabalhos, que abandonem os seus rebanhos. O Senhor não quer líderes despreparados. Hoje, lamentavelmente, eu não estou citando aqui nomes, não estou citando denominações, eu não estou fazendo apontamentos, eu estou fazendo um comentário geral. Nós temos líderes hoje dirigindo congregações, dirigindo casas, chamadas Casa de Deus, igreja não sei o que, isso ou aquilo, que nunca tiveram preparo, nunca tiveram conhecimento de causa, nunca tiveram um estudo bíblico, estão totalmente desprovidos de conhecimento e estão à frente de rebanhos. Como que alguém que não sabe dirigir a palavra, manuseá-la, que não tem interpretação do texto, que não tem conhecimento das raízes, como que alguém pode ensinar se ele não sabe nem para ele mesmo? É por isso que as Escrituras, ela é enfática e ela diz, são cegos guiando cegos. Cegos guiando cegos. Homens que descartam a primeira parte das Escrituras, o chamado Tanar, descartam a Torá, descartam a primeira aliança, vamos simplificar assim. Dizem que o Velho Testamento, nessa visão que eles falam, não está mais ativo. Só funciona agora, o que está ativo é a Brit Hadashah, é a nova aliança. Mas eles se esquecem que num matrimônio, num casamento, não se faz com uma aliança só. Um casamento se faz com 2 alianças. Então nós temos 2 alianças. O primeiro testamento, chamado Velho Testamento, é uma aliança. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, é a segunda aliança. Um matrimônio só acontece quando se tem 2 alianças. Então não tem como Yeshua, não tem como Jesus, não tem como o Messias, o Mashiach, casar com uma igreja, com uma aliança só. Há necessidade que tenha as 2 alianças. Então nós nunca podemos descartar a primeira aliança. E o que está dizendo aqui em Softim, que esses homens, dos 32 mil, o Eterno encontrou em meio a 32 mil homens que se disponibilizaram a entrar para a guerra, a entrar para a batalha. Hashem, o Eterno, na sua sabedoria, ele mostra para Gidon, olha, não adianta o volume, não adianta a quantidade. Eu vou separar, em meio a todos estes, apenas 300. Com 300 eu vou fazer o mesmo serviço. Então nós não necessitamos de igrejas cheias, transbordando de pessoas. Nós não precisamos de altares cheios de líderes, pastores, copastores, apóstolos, bispos. Nós não estamos procurando isto. O Hashem, o Eterno, não está procurando isto.
Ele está procurando qualidade. Ele está procurando homens e mulheres que se disponibilizem em fazer a tua obra, segundo a tua vontade, e que busquem para si mesmos santidade, que pratiquem a techuvá. O que é techuvá? É o retorno às suas raízes, retorno às Escrituras, retorno à santidade, para que agrade ao Eterno Todo-Poderoso e que Ele possa fazer uso de cada um de nós, segundo a tua vontade, para que Ele possa trazer harmonia, que Ele possa trazer cura, que Ele possa trazer o shalom a toda a nossa família, a todos os nossos parentes. Então olha só, Hashem diz a Gidon, lá no capítulo 7, versículo 7, eu usarei os 300, homens que lamberam a água, são estes que são os aprovados por mim, são estes que eu escolhi. Agora você imagina que num exército de 32 mil homens, eu vou trazer isso para nós. Imagine você numa igreja de 32 mil pessoas. O Eterno diz, somente 300 estão preparados. O tempo do Senhor está findando na terra. O relógio do Eterno está findando. Os sinais nos mostram que a vinda do Mashiach, do Messias, está próximo. Se nós correlacionarmos o que está lá em Softim, lá em Juízes, vamos fazer mais uma correlação. Lá no capítulo 7, versículo 7, quando ele está falando que tirou de 32 mil homens, tirou 300. Vamos fazer uma correlação com o livro de Hebreus, que nos originais é chamado de judeus messiânicos. Está escrito assim no capítulo 2, versículo 18. Olha que coisa fantástica, que coisa linda. Pelo fato de ele mesmo ter sofrido a morte ao ser testado. Ao ser testado. Ele mesmo ter sofrido a morte ao ser testado. Deus pega o princípio da criação. Deus pega o Bereshit. O primeiro livro da Bíblia se chama Bereshit. Mas a palavra Bereshit também significa Mashiach, que está registrado lá no livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. No Bereshit, no princípio, era o verbo, a palavra. Era a Torá. A Torá é a palavra. E Yeshua é a palavra. Então Bereshit é o próprio Mashiach, é o próprio Messias. Olha o que ele diz aqui. Pelo fato dele mesmo ter sofrido a morte, ao ser testado. E Yeshua, Jesus, desde que ele foi criado, porque ele foi um ser criado, por isso ele é chamado primogênito da criação. Quando ele foi criado, o Pai, o Eterno, já disse para ele que ele passaria pela morte um dia, quando a terra fosse feita, construída, constituída. Que ele passaria por um teste, mesmo sendo divino. Se ele nasceu de um ser divino, ele é divino. Se ele nasceu de uma luz, ele era luz. Ele é. Se transformou encarnou, esteve em nosso meio, por meio de uma mulher. Mas nem por isso, nem por ter sido criado diretamente, sido o primogênito da criação, nem por ser a Torá, por ser a própria palavra, nem por isso ele deixou de ser testado. Quanto mais nós. Imagine você e eu, nós com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas do dia a dia, os nossos pensamentos distorcidos, as nossas iras, os nossos ódios que às vezes passamos, mesmo que não podemos passar, mas às vezes nós perdemos o controle, nós nos perdemos em palavras, nós nos perdemos em compromissos, às vezes nós mentimos, nós cometemos erros, quebramos a palavra quase todos os dias, mas veja bem, isso é o nosso caso humano. Mas ele, o filho, o primogênito, aquele que foi criado lá antes de todas as coisas existirem, antes que existissem os céus e as estrelas, a palavra diz, lá, Bereshit, antes que tudo fosse formado, ele existiu primeiro. Ele
em toda a sua santidade. Quando veio à terra, um homem, 100% homem, nunca pecou. Nunca provou o pecado. E aqui no livro de Judeus Messiânicos, no capítulo 2, no versículo 18, a palavra na Brit Hadashah, na nova aliança, é bem clara. Diz, pelo fato de ele mesmo ter sofrido, foi um sofrimento, foi dolorido, foi triste, foi ruim. Fez uma oração que ele sentiu as dores antes do momento de ser crucificado. Antes de ter sofrido a morte, ao ser testado. Ele tinha que passar pelo teste. Se alguém diz para mim nesse momento que Yeshua, que Jesus, era 50% homem, 50% divino, nós temos um problema gravíssimo aqui. Porque alguém poderia usar esse argumento para dizer, ele passou pelo que passou porque ele era 50% divino. E ainda ouvimos o cúmulo de alguém dizer que ele era 100% homem e 100% Deus. Eu não sei como conseguir essa matemática. Mas muitas pessoas fugiram da escola, então não podemos brigar muito, né? Então o que acontece? Ainda que ele fosse 50% homem e 50% divino, como que Hashem usaria o seu filho como exemplo? Como ele poderia ser exemplo para passar num teste? Então o que nós ouvimos aqui nos Judeus Messiânicos é que pelo fato dele mesmo ter sofrido a morte ao ser testado, é capaz, ouça essa palavra, é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Você que está em casa em pânico, você que está em casa em desespero pelo Covid-19 aí, você que está em pânico por causa desse vírus, o que ele está dizendo aqui, pelo fato dele ter sofrido, pelo fato dele já ter padecido, pelo fato dele já ter passado essa dificuldade, essa dor, pelo fato de todo o procedimento que foi feito sobre ele, chicotes, coroa de espinho na sua cabeça, olha, escuta aí, ele foi testado, mas venceu. E ele está dizendo que ele é capaz, no livro de Judeus Messiânicos está dizendo, ele é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Então eu digo para você, meu querido, meu irmão, membro dessa Kehillah, dessa Kahal, você que nos assiste por todo mundo, você que está acompanhando essa mensagem, a palavra de Hashem é muito simples, é muito objetiva e é muito direta. É somente uma preliminar dos últimos dias. É somente uma preliminar do que será o Apocalipse. Então não entre em pânico agora. Creia no Senhor. Creia no Mashiach. Creia no Messias, naquele que foi enviado para te ajudar. Porque você está sendo testado agora. Estamos no princípio das dores. Estamos no início de toda a turbulência que há de vir. Estamos entrando agora nos procedimentos. Então não é hora de entrar em pânico, de desanimar, de jogar tudo para fora, de desviar-se, de perder a sua emuná, de perder a sua confiança no Todo-Poderoso. Creia que houve um, que foi o primogênito, que morreu primeiro e foi o primeiro a ressuscitar. Que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E que ele está apto, disponível, para que se cumpra na sua e na minha vida o livro dos Judeus Messiânicos, capítulo 2, versículo 18. Pelo fato dele mesmo ter sofrido a morte ao ser testado, é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. O agora que eu digo é hoje. O agora que eu digo é nessa segunda-feira, que começou agora pelo calendário divino, pelo relógio divino, que começou às 18 horas, nessa segunda-feira que nós estamos ministrando, nesse início de segunda-feira. É você que está sendo testado agora, que está passando por dificuldades, passando por necessidade. Não vamos falar somente de vírus, não. Vamos falar de desemprego, vamos falar de tristezas, de angústias, vamos falar de desprezos, vamos falar de solidão, vamos falar de qualquer dificuldade que tem te afrontado no dia a dia, nesses últimos dias, nesse último mês, ou nesse início desse novo ano, novo ano gregoriano, ou mesmo do novo ano judaico, que nós começamos há uns 3 meses antes de finalizar o ano secular que nós temos gregoriano, que seja um ou outro, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer fracasso que você tenha passado nesse pequeno período ainda, mas lembre-se que nós temos um Mashiach, um Messias, que é o nosso advogado nesse momento, que intercede junto ao Pai por nós, e que ele estará nos ajudando no momento em que somos testados.
Essa palavra é uma palavra de conforto, é uma palavra de ânimo, é uma palavra para você não ficar prostrado, para você não ficar desanimado, para você não abandonar a sua fé, a sua emuná, para você levantar a tua cabeça e aproveita o tempo que você está em casa. Aproveita o tempo que nós somos obrigados a ficar guardadinhos na nossa casa, para não sair dos nossos lares. Aproveite esse tempo para estudar, para abrir um pouco as escrituras. Aproveite esse tempo, não para ficar o tempo todo no seu celular. Aproveite esse tempo para você viver um pouco com a tua família. Nós estamos perdendo o conceito de família. Esse é um conceito importantíssimo criado pelo próprio Deus, pelo próprio Eterno. Então o meu conselho para você, na finalização desta palavra, que o Senhor não desampara aquele que Ele ama. Que o Senhor não abandona os filhos que Ele ama. Então se esse momento é de tribulação, se esse momento é de pressão, se esse momento é de enfermidade, se é um momento de dores, o Senhor certamente te aprovará. Você certamente passará nesse teste. E eu profetizo em o nome de Yeshua HaMashiach que você fará parte dos 300 homens de Gidon, que você é um dos 300 escolhidos, porque você vai crer, porque você é um dos que lamberam a água com a língua e não de joelhos, mas que a misericórdia permaneça sobre a tua vida, em o nome de Yeshua HaMashiach, em o nome de Jesus o Messias. Amém, amém, amém. Que o Santo de Israel esteja sobre vós. Amém. Obrigado você que nos acompanhou. Seja abençoado. Uma semana de vitória para você. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Is Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.